Meu Deus, não fazem isso. E tu notas claramente, de facto, nós estamos a pensar sempre a mesma coisa, não é? Tal como disse, a semelhança de uma roda, não saímos do mesmo sítio e não é estimulante do ponto de vista intelectual. E imagino que o trabalho na academia é sempre novas coisas, discutir ideias, confrontar pontos de vista. Isso é que sim, é isso que me move e infelizmente o meu país já não me move tanto. Por isso eu não farei aqui o papel de storytelling, não é? O que eu farei é teorização dos factos. Eu não gostaria de, à semelhança do que já fiz, eu tenho publicações sobre o país e fazia os chamados estudos de caso. E já não tenho interesse de fazê-lo agora, então prefiro, com base nos factos, teorizar os factos e assim consigo manter ainda o interesse acadêmico por Angola para não esquecê-lo só por amor à pátria, porque intelectualmente já não estimula, como é óbvio, não é? Então existem, do meu ponto de vista, três caminhos possíveis para pensar Angola. Por um lado, a teorização da sua história e sociedade cíclica, não é? Ou a descrição simples dos factos, que é feita há muito tempo. E por outro lado também podemos ignorar as duas opções e propor simplesmente um caminho de libertação. Um caminho de libertação que pode ser um caminho bruto ou uma proposta teórica. Eu fico pela teorização, digamos, da sociedade angolana, mas para o caso vertente nesta conferência estamos a ver as eleições de 2017, mas como é óbvio, não é possível analisarmos as eleições de 2022 sem olhar para o passado. Já disse inicialmente que eu não trabalho com categorias como democratização ou democracia, pluralismo, integridade eleitoral, eleições livres, justas, transparentes. Porquê? Porque a forma como Angola funciona, do ponto de vista da sua cultura política, não se enquadra de todo de acordo com a chamada teoria liberal da democracia. Não tem nenhum enquadramento. É óbvio que alguém perguntar-se-á se eu estou a forçar perspectivas ocidentais para Angola. Não se trata de forçar, não se trata de ingenuidade, mas eu francamente parto do pressuposto de que existem coisas que, independentemente de ter sido uma criação chinesa ou coreana ou norte-americana, ela pode adequar-se para Israel ou pode adequar-se, digamos, para a Noruega, algumas com a devida adaptação, ou há coisas que não se adequam mesmo. E eu tenho uma convicção profunda relativamente à democracia. Ela pode sim ser adaptada de acordo com o contexto cultural. É por isso mesmo que a democracia na África do Sul funciona diferente quando comparamos com a Grécia, não é? Ou a democracia em Israel não é a mesma coisa e, portanto, não se trata de tentar forçar um modelo para Angola. Trata simplesmente de acreditar que aquilo que funciona para digamos, o respeito da dignidade humana também pode funcionar para Angola, caso estejamos efetivamente comprometidos, não é? com o sistema e, sobretudo, com as pessoas, que é o fundamental. Ora, o meu problema hoje é enfrentar o papel, ou melhor, compreender o papel da oposição na manutenção digamos, desse sistema autoritário que nós temos, regime competitivo autoritário que nós temos em Angola. Mas não é possível, digamos, fazer esta análise do regime autoritário competitivo sem, claro, analisarmos o papel da oposição. Tem um pressuposto inicial para compreender isso. De acordo com a proposta de 2010, sobre a qual inclusive já foi referida aqui, estou a falar do framework teórico, não é? De Luca Nwei e Steven. Não é possível que um regime autoritário se mantenha sem realizar eleições, por um lado, para
a legitimidade interna e, por outro lado, para legitimar-se perante os seus parceiros internacionais e, por outro lado, também para continuar as suas alianças no âmbito do clube de regimes autoritários. É por isso que nós hoje assistimos cada vez mais o aprofundamento na relação entre os Estados autoritários, há uma grande aliança. A título de exemplo, só gostaria de dizer-vos que esse Estado securitário que Angola construiu até hoje, graças também a grandes alianças com o mundo chinês, que disponibiliza a tecnologia para monitorar as pessoas, embora haja também o papel do Ocidente, mas ali o interesse é o negócio, é o dinheiro, não é? E, claro, outros também sobre os quais não se enquadram na análise que devo fazer hoje. E eu entendo que para que possamos, digamos, compreender o papel da oposição na manutenção desse regime autoritário, é necessário ferramentas, do ponto de vista teórico, críticas, como já disse inicialmente. Isso significa que tenho que abandonar, por exemplo, o discurso interno, as narrativas tradicionais sobre o papel da oposição, e aqui Hannah Arendt de alguma forma ajuda-me a pensar, pensar, mas pensar sem corrimão, não é? Nos termos em que ela colocar de lado outras filosofias, pensamentos tradicionais, religiosos, e tentar pensar de forma livre, esquecer, por exemplo, o argumento de autoridade. Não é fácil, enquanto africano, estar aqui diante do Cota Justino Pinto de Andrade e ter que dizer-lhe que estão a falhar, mais velhos. E nesse sentido, você tem que se apoiar em Hannah Arendt, não é? Por outro lado, é preciso dizer que essa oposição, ao contrário do que se pensa dos chamados regimes que usam as táticas clientelares, não é? Os clientes não são só aqueles indivíduos que estão à sua volta e que recebem migalhas para apoiar o regime ou são comprados, mas também existem, digamos, partidos da oposição, e aqui não estou a falar de instituições de forma global, mas estou a falar de indivíduos importantíssimos e que têm um papel no funcionamento dessas instituições e que negociam, por exemplo, com o regime, recebem benefícios patrimoniais do regime. E tudo isso condiciona a capacidade deles confrontar e lutar a sério contra o regime. E, nesse sentido, desempenham, claro, um papel para que esse regime se possa manter. Pois, claro, não é possível a existência do regime autoritário competitivo, sendo certo que um dos elementos fundamentais para que ele seja um regime autoritário competitivo é a realização de eleições. Ora, não havendo atores para realizar eleições, esse regime não existiria. É preciso que haja a colaboração de uma certa oposição clientelar. Continuando então, dizia eu que é preciso compreender aquilo que eu chamo alguns fragmentos, algumas categorias que permitem o regime funcionar, e dentro dessas categorias, uma delas é exatamente a chamada oposição clientelar. Ora, essa oposição clientelar, de alguma forma, contribui para que até hoje, em geral, os angolanos acreditem numa espécie de democracia imaginária. De facto, conseguiu-se, nos últimos 30 anos em Angola, criar-se a ideia de que há uma democracia imaginária desde o meu ponto de vista. E aqui apoio-me, digamos, na teoria feminista norte-americana, relativamente à construção de uma sociedade, de um abolicionismo imaginário. Não é? A teoria feminista norte-americana tem a ideia de que podemos construir uma sociedade sem exército, sem polícias, sem prisões, e é nesse sentido que, a partir dali, eu inspiro-me e crio a ideia de uma democracia imaginária enquanto narrativa. Mas, na nossa tradição, as palavras têm uma dimensão de ser mesmo no sentido hegeliano, não é? O ser aí, a realidade. É por isso que lá em Angola, quando és vítima de
mal dizer. Alguém pode praguejar-te, por exemplo, vais morrer. Nós acreditamos que vais morrer mesmo. A palavra tem uma dimensão ontológica. Nesse sentido, a palavra em Angola não é a mesma coisa que nos Estados Unidos ou na Europa. Então, se a oposição tem reiteradamente dito que nós temos uma democracia, cria a ideia, constrói o ser de que a democracia existe, constrói a ideia de que ela existe. Como eu já disse, se eu não trabalho com categorias como democratização ou democracia, eleições livres, justas e transparentes, tudo isso já deitei há muito tempo, então tenho que substituir por outras categorias, e uma delas é democracia imaginária, a outra já foi referida aqui, e essa serve-me do pensamento de Gene Sharp, que é bastante conhecido, felizmente, não é? Simulacros eleitorais para substituir a ideia de eleições. E, em vez de elite, nós não temos propriamente elite. Nós temos aquilo que o sociólogo brasileiro G.C. Souza chama a elite do atraso, mas depois eu percebi que ele também já está relativamente atrasado e agora prefiro chamar necroelite, não é? Inspirando-se no pensamento de Achille Mbembe, não é? Ora, se em determinados contextos fazer política é a arte de decidir quem deve morrer e quem deve viver para que o grupo que está no poder continue no poder, então é uma necroelite, não é propriamente a elite no sentido sociológico que é apresentado aqui em alguns teóricos ocidentais. Ora, vejamos. Essa oposição clientelar se pode dividir, não é? Podemos fragmentar, mas é também um exercício teórico que estou aqui a fazer. Podemos fragmentar, o próprio Jonas Savimbi ajudou-me a isso. Ele, em 91, chamou alguns partidos de partidecos. Esse é o primeiro grupo que faz parte da oposição clientelar. De forma breve, devo dizer-vos que os partidecos são aqueles que o próprio regime criou na altura para dispersar o voto, e algumas lideranças desses partidos, na verdade, terão sido criações do próprio grupo, a necroelite, não é? Que criou esses partidos, esses partidecos, e muitos deles eram membros dos serviços secretos. E ainda hoje continuam a pulular na sociedade angolana. O segundo grupo da oposição clientelar são os chamados partidos criados às pressas, impulsionados pelo dinheiro fácil. Mas também têm o apoio da necroelite, porque para que o partido possa ser legalizado, ele tem que passar pelo Tribunal Constitucional. E, claro, não é possível os escravocratas do Constitucional legalizarem um partido sem a ordem da vontade suprema, que digamos, o chefe da necroelite, não é? Que agora atingiu um nível muito mais rasteiro do que há 7, 8 anos atrás. E o terceiro grupo, e o mais importante, é, claro, a UNITA. E Savimbi não tinha, certamente ele não sabia que a UNITA transformar-se-ia num dos maiores clientes do MPLA dentro dessa oposição clientelar. E aqui só para, apesar do pouco tempo que temos, quer dizer, devo dizer que gostaria de dar alguns exemplos. A própria UNITA denuncia membros seus ao mais alto nível, na estrutura restrita do partido, que decide o destino do partido, que se deixaram corromper, não é? Então é a própria UNITA que denuncia esses membros, alguns deles inclusive foram expulsos. Significa então que essa instituição é um perfeito cliente hoje do regime para que ele se possa manter, e muitos deles são informantes dentro do próprio partido, não é? E acredita-se que até os número 1 do partido chegam a receber
desculpem, de receber dinheiro do MPLA. Eu vou partilhar aqui um elemento que é muito importante. É o seguinte, muitos membros da oposição, mas isso é também fruto do chamado sucesso da natureza do regime autoritário competitivo. Eu não estou a dizer que eles são culpados de todo. Essa é a máquina a funcionar para bloquear o funcionamento dessas instituições. E por que tem sucesso? Porque muitos deles não têm um compromisso, de facto, com o país, por causa da mendicância, não é, que se vive no país. Então, existem pessoas, ao nível da oposição, que precisam, inclusive, de dinheiro para vir cá a Portugal fazer consulta. E no tempo do José Eduardo é que dava ordens para que que nós temos lá uma instituição que manda a gente cá em Portugal para tratar. Eu, como nunca usei aquilo, a minha família nunca usou, nunca beneficiei-me daquilo, não sei o que é aquilo. Muito bem, então, e muitas dessas pessoas estão emocionalmente, psicologicamente condicionadas, não é? Agora, é mau que um cidadão se beneficie desses serviços? Não, não de todo. Mas o problema é que o regime controla tudo e as pessoas que precisam colocam-se numa situação tão condicionada e começam a pensar, eu tenho um problema de saúde crônico, de quando em vez preciso dar uma assaltada em Lisboa, e se eu aqui fazer oposição a sério, depois já não consigo ser posto na lista de junta médica, para não falar de outras coisas. Vamos avançar, então. No contexto de Angola, essa oposição, particularmente o último grupo, produziu uma categoria. Em Angola, a palavra serenidade deixou de ser um processo psicológico só. Deixou de ser um estado de prudência perante algo complicado, e a palavra sapo ou sapos também transformou-se numa categoria política sobre a qual já não vou fazer referência, mas fica só a primeira. Serenidade em Angola agora significa o seguinte: perante o ladrão que está a roubar, estás a ver que ele está a roubar-te mesmo, tu dizes a toda a família à tua volta: serenidade, 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 serenidade. É isso. E para brincar um bocadinho com todos nós que estamos cansados, eu vi alguém que postou o seguinte no Facebook. Já não temos tempo. Eu vi alguém que postou o seguinte no Facebook. Olha, caso tenhas 3 filhos, a tua esposa depois dá-te a notícia de cá novamente concebida, e você está desempregado, basta dizer-lhe serenidade. Mas tudo isso para descrever uma palavra que tem um outro significado em Portugal e outro em Angola. Ela é política. Eu não sei se os que não conhecem a realidade de Angola sabem do que é que estou a dizer. Perante a fraude, os da oposição dizem sempre serenidade, serenidade, serenidade. Continuando então a fazer a análise dos chamados fragmentos que compõem a natureza do regime, a natureza deste regime autoritário competitivo, está a ordem do discurso. A ordem do discurso no contexto de Angola, que vem, digamos, da oposição, essa oposição que contribui para a continuidade do regime, a ordem de discurso sobre a qual eu falo é no sentido de Michel Foucault. É um discurso completamente contraditório, algumas vezes, desculpem dizer-vos isso, beira a ignorância pura e dura, em que tu vês, por exemplo, o líder da oposição a dizer que se eu for removido da minha posição enquanto presidente da UNITA, se o Tribunal Constitucional tomar uma posição contrária, nós vamos queixar em instâncias internacionais.
eu não sei se eram instâncias internacionais imaginárias à semelhança da democracia imaginária, porque do ponto de vista do direito internacional, não existe nenhum tribunal, nenhuma instituição com jurisdição para abordar questões relativas a eleições, roubo de eleições, líder partidário que foi destituído do seu cargo, um congresso que foi anulado. Isso não existe. Ainda não há um tribunal internacional para atuar nesse contexto e de quando em vez, claro, por amor à pátria, tu fazes aquilo que o Boio chama consultoria grátis, liga lá e diz, digam então ao chefe para não começar a falar à toa. É verdade que em Angola fala-se muito à toa, mas isso tem que ser corrigido o mais rápido possível, sobretudo porque querem chegar ao poder e é preciso demonstrar que têm capacidade sobre determinadas coisas, não é? E é preciso, como é óbvio, aqui fazendo um exercício acadêmico, temos dito, mas o que é que está por detrás disso? Vamos tentar compreender o que é que está por detrás disso. A Luzia Muniz acredita que estas contradições discursivas, por detrás delas está a ideia segundo a qual nós somos os criadores, da democracia. Por exemplo, a UNITA assume-se como o partido que, graças a ele, se instalou a democracia. Eu diria, graças à UNITA e outros fatores, se instalou o imaginário de uma democracia em Angola, mas uma vez que eles estão convencidos que implantaram a democracia em Angola, esse é um legado que querem preservar. Perante este legado, preferem manter o discurso contraditório, como, por exemplo, olha, nós temos aqui uma democracia nascente, temos uma democracia a bebê, temos uma democracia em estado de embrião, coisas assim, fala-se muito lá, realiza-se conferências, isso aplica-se também para a sociedade civil, para discutirem o aprofundamento do Estado democrático e de direito. E eu fico a me perguntar, mas como você pode aprofundar o que não existe? Aprofundar o que é? E tu perguntas-te, o que é que se está a passar? E toda essa contradição, segundo essa tentativa de compreender as causas, é um bocado isso. Ok, nós acreditamos que implantamos neste país a democracia, então não podemos dizer nada ao contrário. Podemos continuar a autorridicularizarmos-nos, não é? Com o discurso completamente nonsense. No âmbito, então, da compreensão desses fragmentos, dos fragmentos que fazem o funcionamento do regime autoritário competitivo, eu diria que há uma outra causa, não é? Há uma outra causa, digamos, por detrás disto, que é, se tu estás numa posição clientelar, há uma espécie de contrato, mesmo que seja imaginário, e é preciso honrar o contrato, não é? Então, tu começas a falar qualquer coisa que faça sentido com aquilo que é o teu compromisso. E aí você depois vai dizer o quê? Frases como, com fraude ou sem fraude, o MPLA desta vez não se safa. Certo? Mas vem onde é que está a contradição, não é? Isso é democracia, mas eu digo, com fraude ou sem fraude, o MPLA não se safa. É uma contradição total. E para piorar, digamos, a situação, há pessoas que perguntam ao pessoal da oposição, nós sabemos que o MPLA vai fazer mesmo fraude. E o que é que vocês vão de fazer após a consumação da fraude? O chefe diz o seguinte, confiem só, votem só, votem só em mim, confiem. Para agravar a situação, depois da divulgação dos resultados, o chefe vem e diz, eu nunca falei nada de fraude. Nós vamos às instituições para aprofundar o Estado democrático e de direito. Quer dizer, é assim, há pessoas para as quais, sobretudo pessoas que não têm elegância moral, que essas coisas não lhes dizem nada.
pessoas para as quais isso não lhes diz nada. Mas digo-vos isso com muita emoção, porque eu estou profundamente convencido que parte do nosso problema é moral também. E preocupa-me porque nós precisamos de construir alguma decência, não é? Para que outras pessoas digam, olha, há aqui algo a seguir. Não estou a dizer que não tenhamos nada de exemplo, temos sim. E nesse quadro de contradições, claro, é preciso compreendermos um outro detalhe que, para mim, do meu ponto de vista, é igualmente importantíssimo, que tem que ver com algo que, de alguma forma, eu tenho a impressão que o Bloco Democrático teve uma grande influência nisto, por causa, digamos, da grandeza das pessoas ao nível do Bloco, sobretudo em termos, ao nível das lideranças, né? E acho que também passam esse exemplo para os militantes. Notou-se uma relação muito próxima entre a sociedade civil e a FPU e a UNITA, embora no congresso que levou o Adalberto à presidência já havia, dentro da estratégia, a ideia de que deviam estabelecer uma aliança com a sociedade civil. Mas essa relação com a sociedade civil, do meu ponto de vista, eu não gostaria de retirar as ideias ao Luís, porque nós temos conversado imenso sobre isso e ele tem ideias extraordinárias sobre essa questão. É uma relação civil, é uma relação de subordinação e não uma relação de iguais. E isso é um erro quando se pretende construir uma sociedade democrática, mas aí está o problema, essa é a minha perspectiva. Quando se pretende construir uma sociedade democrática, mas eles já acham que há democracia e talvez por isso acontece esse problema. Perante um regime autoritário, e essa é uma recomendação que não tem valor nenhum, portanto podem ignorar, perante um regime autoritário, eu acho que a relação entre a sociedade civil e os partidos da oposição é essencial, e digo isso por razões históricas, sobre as quais não preciso fazer referência. Em muitos contextos foi necessário a sociedade civil juntar-se aos partidos da oposição, os partidos da oposição estabelecerem relação com a sociedade civil e avançarem para uma luta séria. Mas é preciso que haja, por um lado, agenda que coincide de facto, e a impressão que tenho é que o Cota Luís diz, houve ali uma relação de cavalo e cavaleiro, em que um conduzia todo mundo, falava de uma agenda, mas havia uma outra agenda escondida. E a agenda escondida, e essa é uma hipótese, claro, e por isso em ciência temos que ter cuidado de distinguir entre hipótese e dados provados. A minha hipótese é que era necessário preservar bens patrimoniais. E por isso eu preciso galvanizar a sociedade para aumentar o número de votantes, e assim aumentará o dinheiro que vem do Orçamento Geral do Estado, aumentar o número de amigos e de filhos dos antigos que estiveram a lutar na mata e daqueles que bajulam e tudo mais, de modo que, ao galvanizarmos o maior número possível de pessoas, o que é que vai acontecer? Vai assustar o regime, havendo um regime autoritário, vai assustar o regime e o regime dirá, para que não haja uma revolução, decidirá, desculpem, eu vou atribuir um pouco mais no número de deputados, e então isso vai acalmá-los e de alguma forma vai viabilizar a continuidade deste regime autoritário competitivo. Por outro lado, há o argumento que eu chamo de argumento psicológico. O argumento psicológico tem que ver com um erro que membros da sociedade civil cometeram, e eu acho que toda a sociedade angolana, entre aspas toda, de alguma forma adequa-se a esse erro. Eu tenho dito que um dos grandes problemas que Angola tem, ainda bem que temos aqui o professor Tali, é a ausência de consciência histórica, não é? No sentido em que aponta a Sheikh Anta Diop.
A ideia de consciência histórica é fundamental porque dá-nos a possibilidade de identificarmos erros que cometemos no passado, pode ser dentro do mesmo grupo ou até novos grupos que possam aprender, e eu noto que nós, ao nível da sociedade civil, por exemplo, estamos a cometer muitos erros que foram cometidos pelos mais velhos que fizeram a luta de libertação. E esse argumento psicológico tem que ver, sobretudo, com o facto de as pessoas, por causa dessa ausência de consciência histórica, não aprenderam com o passado de que não é um líder que vai salvar o país, porque houve um entusiasmo com Agostinho Neto, houve entusiasmo com Eduardo dos Santos, voltaram a cometer o mesmo erro com João Lourenço, e continuam a achar que é uma pessoa que pode salvar. E essa uma pessoa pode estar em todos os espectros, ou do lado da situação ou da oposição. Mas nesse caso estou a falar, digamos, da oposição. E dentro do argumento psicológico há o outro problema de a nossa geração não ter percebido uma coisa, que é, quando a pessoa está mais velha, quer acomodar-se, quer descansar. E a nossa geração está a pedir ao Cota Justino, que esteve preso, que lutou pelo país, que fez tudo o que fez, para nos salvar. Esse é um erro grave. E o que é que acontece? Jovens da sociedade civil vão atrás de sexagenários, não é? Octogenários, para salvarem o país, deixá-los descansar. Eles já fizeram o seu trabalho. Devemos nós agora nos engajar. Mas isso não significa que não devamos aprender com eles. E esse erro psicológico, do meu ponto de vista, é grave, sobre o qual a sociedade civil deve começar a refletir. E então tu vês as pessoas a dizerem, nós não queremos mais falhar, mas na verdade eles estão à espera que sejam os mais velhos a salvarem o país. Eu construí, digamos, esse infográfico sinótico que eu chamo uma síntese global das categorias que são usadas, os pilares que são usados para manter o regime autoritário em Angola. Por um lado está o imaginário, não temos tempo para explicar, o imaginário do vazio ético absoluto, controle de recursos materiais e financeiros, controle das artes e seus cultores, cooperação internacional cuidadosa, controle das instituições de ensino, institucionalização da corrupção, administração pública como extensão do partido-Estado, os sindicatos, instituições desportivas sob controle da religião, controle da imprensa, o marketing e lobbying internacional, prisões, parlamento como extensão do partido, servilismo judiciário, vigilância imaginária, cristalização do eles e do nós, uso da memória de guerra e política do medo, defesa e segurança como chave, oposição clientelar, controle de agentes de organismos internacionais, bloqueio ao financiamento da sociedade civil, criação de GONGs, né, que Christian Messiaen chamou de governamentais organizações não governamentais, ou seja, o regime a criar a sua própria sociedade civil. Ora, todas essas categorias que são, de alguma forma, síntese da minha lavra, mas tem como fonte de inspiração a teoria neomarxista, particularmente o pensamento de Gramsci, não é? No conceito de hegemonia, e, por outro lado, Althusser, quando aborda o problema dos aparelhos ideológicos do Estado. Ora, quando nós triangulamos informações sobre estudos de diferentes regiões do mundo relativamente à natureza do regime angolano, e eu pensei, deixa lá ver o que é que se está a passar em diferentes partes do mundo, e tu percebes que aqui, por exemplo, na Nova Zelândia, os acadêmicos estão a dizer que Angola é um regime autoritário competitivo, na África do Sul a mesma coisa, em França a mesma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa. Podíamos continuar a fazer essa análise, estender o mapa sinóptico para outros lugares, mas perante esse mapa sinóptico, que de alguma forma confirma em termos, digamos, empíricos aquilo que é a realidade de Angola, quando tentamos enquadrar com
a teoria, a questão que se coloca é, mas por que mais velhos em Angola, acadêmicos e também, sobretudo, acadêmicos portugueses, continuam a brincar com o nosso povo e a chamar aquilo de democracia? Não façam isso. Sejam um pouco elegantes do ponto de vista ético. Não há democracia lá. Não há democracia e ponto final. A não ser que me proponham um novo modelo. Diante dos modelos teóricos que existem hoje, não há democracia em Angola. Não faz sentido absolutamente nenhum. Depois de ter apresentado então um mapa sinóptico, em detalhe gostaria de partilhar de forma rápida o índice sobre os regimes em África, e Angola figura claramente, segundo a Freedom House, entre os regimes autoritários. Portanto, é um país não livre, ali está. Isso não é livre, sabemos o que é. O African for Strategic Studies, esse centro de estudos que fica na África do Sul, felizmente colocou Angola naquilo que sempre foi e nunca saiu. É um regime autoritário, de facto eles chamam de autocracia, só que essa conclusão a que chegaram foi, sobretudo, quando tentaram estabelecer uma relação entre conflitos e natureza dos regimes. E a conclusão é que, normalmente, uma eleição num regime autoritário competitivo é muito passível de levar a conflito, a tensões, e isso é muito evidente. A Paula, o centro do qual faz parte, tem também trabalhos que vão exatamente nesse sentido. Por outro lado, o Human Rights Measurement Initiative na Nova Zelândia, esse estudo é o mais recente sobre Angola, acaba de sair no dia 7 de dezembro. Portanto, todos os indicadores na área dos direitos civis e políticos, Angola está ali, está mal, está tudo mal. E lá em cima, em azul, são direitos econômicos e sociais. Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Por que aqui estabelece-se uma relação entre direitos econômicos e sociais? É porque, direitos econômicos e sociais estabelecendo uma relação com direitos civis e políticos. Por quê? Porque essa instituição trabalha com a ideia dos direitos humanos interrelacionados, ou seja, não se pode realizar um direito sem os outros, não é? E, portanto, eles não conseguem, do ponto de vista desses pesquisadores, compreender um regime autoritário fora de uma lógica, ou melhor, numa perspectiva exclusivamente no âmbito dos direitos civis e políticos. E, portanto, aliás, e ainda bem que eles fazem isso, porque existem estudos bastantes que indicam que ali onde há prosperidade econômica, de alguma forma tem muito mais possibilidades também de avançar a sociedade, tornar-se uma sociedade livre, avançar para a democracia. E as democracias onde tem muitas desigualdades, têm muitas probabilidades de depois regredir o seu processo democrático. Por isso hoje não se pode analisar os regimes políticos no quadro exclusivamente dos direitos civis e políticos. É preciso olhar para outros elementos. Mas há um pormenor do qual Angola se sai muito bem, teve 10 pontos, a ausência de pena de morte. Mas, claro, mas isso não foi suficiente para que saíssemos de um Estado, de um regime autoritário competitivo. Para além das instituições sobre as quais eu fiz referência, nos Estados Unidos, a Scholar at Risk, essa instituição monitora a liberdade acadêmica e científica no mundo. Está provado hoje que é preciso liberdade acadêmica e científica para que haja democracia. O oposto também é verdade. Então, Angola, segundo a Scholar at Risk, é um país onde não é possível fazer ciência, não é? Onde não há liberdade acadêmica e
e científica. Mas apesar desses estudos todos, apesar de toda essa abordagem com essa seriedade toda, ainda existem, digamos, professores portugueses renomados que dizem que a Constituição de Angola é extraordinária e muitos deles foram lá falar na televisão e tudo mais, mas sabemos que são corruptos, recebem dinheiro para fazer isso. E, por outro lado, essa narrativa também é reforçada pela própria oposição, que chama aquilo de democracia bebê, democracia fetal, democracia em estado embrionário e tudo mais. Vamos lá para algumas conclusões que não são bem conclusões, são algumas notas. Sem oposição clientelar ou não, não se pode realizar eleições simuladas, logo esta instituição é uma ferramenta perfeita ao serviço do regime para justificar a continuidade do autoritarismo competitivo. Deve decidir deixar de ser cliente e lutar verdadeiramente pelo fim do regime fora das instituições ou continuar a fazer o papel antigo, mas o assume com honestidade. E aqui gostaria de fazer um comentário breve. Não tem nenhum problema, por exemplo, que alguém diga, olha, eu tenho medo de morrer e por isso não vou fazer oposição a sério porque conheço o ímpeto assassino dessa gente do MPLA, podem matar-me. Eu respeitarei muito mais essa pessoa. Por exemplo, há um cara brasileiro chamado Tiririca, é palhaço, ele ficou muito tempo na televisão brasileira. A estratégia dele para chegar ao Congresso brasileiro foi de uma honestidade. Durante toda a campanha ele só dizia aos eleitores, votem em mim, porque eu preciso melhorar a vida da minha família. Votem em mim. Eu estou com uma vida com grandes dificuldades. Eu quero ser deputado para melhorar a vida da minha família. E, no entanto, foi dos que mais votos teve na história da democracia brasileira. Então, a honestidade também na política vale de alguma forma. E há outros exemplos. Duterte chegou à presidência dizendo claramente ao povo filipino que eu vou matar os delinquentes. E era essa a estratégia dele para chegar ao poder, eu vou matar os delinquentes. E o povo filipino, assustado com o grau de delinquência no país, votou nele. Portanto, apesar dessa sinceridade, com uma proposta estranha, e temos agora uma mais recente no caso do Quênia, há um cara que teve centenas de milhares de votos, dizendo claramente que vou promover no país o acesso livre à lhamba, à maconha. E no Quênia é um país bastante conservador, e ainda assim essa pessoa conseguiu votos com a verdade, e por isso nós também lá podemos pedir aos políticos que sejam verdadeiros, digam só o que querem, não comecem a fingir de fazer oposição, porque nós já percebemos o que querem. Relativamente aos resultados, a questão que se coloca é, se nós estamos perante um regime autoritário competitivo, e ele só existe porque há uma oposição para que esse regime possa, digamos, existir, a questão que se coloca é, faz sentido usar categorias teóricas da ciência política, da sociologia política, para analisar resultados eleitorais? Eu já vos digo do que estou a falar. Eu não posso chamar comentadores na televisão para analisarem resultados de uma eleição para dizer, olha, a abstenção de X% representa o voto étnico no AMBO e que agora já não há o interesse da etnia. Não. Ou que houve um redimensionamento do voto na região A e B em função de uma evolução na consciência do eleitorado. Não se pode analisar resultados eleitorais atribuídos, é isso que eu quero dizer. Se os resultados foram atribuição em secretaria, o partido é que decidiu que a UNITA, a FPU, deve ter 90 deputados, o MPLA deve ter acho que são 120 ou 123, a Ana Malaquias, a Bela Malaquias, desculpem, obrigado, deve ter 2 deputados ou 1. Se é o MPLA que decidiu,
não há nenhum sentido em analisar resultados, na lógica em que alguns querem fazer. Isso faz-me lembrar também alguém que uma vez me perguntou quais são os partidos do centro-esquerda, do centro e de direita em Angola. Eu disse, meu amigo, essa discussão nem faz sentido, vamos parar por aqui. E depois, quando eu digo que houve uma relação, de alguma forma, que me parece necessária, mas nos termos em que aconteceu, é um perigo, significa que, nesse momento, paira uma sombra, digamos, sobre a sociedade civil. Porque há a ideia de muita gente de que a relação que a sociedade civil teve com os partidos da oposição, eu reafirmo a necessidade dessa relação. Mas, como disse, deve haver seriedade nessa relação. Só que houve a ideia de que as pessoas queriam, sobretudo, submeter-se à vontade da FPU para fugir da miséria. Há coisas que muita gente pode não entender. No contexto de Angola, o nível de miséria generalizado, que é também uma arma que o regime usa para manter o poder, coloca as pessoas na mendicância. E essa mendicância leva a que as pessoas veem, por exemplo, a oposição como uma das formas de conseguir melhorar a sua própria vida. Então, se eu me vou submeter a um partido, a um grupo de partidos, e abdicando da minha liberdade, mas conseguirei sair da situação em que me encontro, de alguma forma isso ajuda a levar essa sombra sobre a sociedade civil e diminui o seu grau de autoridade moral. Não é? O autoritarismo competitivo em Angola é também resultante de forças internacionais em disputa, cujo palco ultrapassa as fronteiras nacionais. Desta disputa existem 3 beneficiários, não é? Os poderes externos, a necroelite e a oposição clientelar. Só tem um perdedor e um sofredor, o povo. Os 3 beneficiários da ignomínia que graça desde 75 vão fazer tudo para manter as coisas tal como estão. E sobre esse ponto gostaria de acrescentar um comentário rápido dizendo-vos que, sem dúvidas, é preciso que os angolanos tenham consciência de uma coisa que é muito clara. Efetivamente, os únicos perdedores durante essa democracia imaginária que reina em Angola, esse regime autoritário competitivo, todos esses anos só tem um perdedor, o povo. Claro, a oposição, e eles têm também aquela ilusão de poder. Só a ideia de estar no Parlamento dá assim dá-lhes uma áurea de poder que é extraordinário, que inclusive acham que dá-lhes até o direito de desprezarem, de excluírem e de ameaçar outras pessoas. Mas é necessário, digamos, termos plena consciência e com bastante clareza de que o regime só se mantém porque há um grande apoio a nível internacional. Na verdade, a sociedade civil angolana tem que ter consciência de que não está a lutar só contra o MPLA. A sociedade civil angolana está a lutar contra todos os maiores poderes deste mundo. Por quê? Porque a necroelite que está lá beneficia perfeitamente e se encaixa perfeitamente com os interesses ocidentais, e estes vão continuar a apoiar o regime quando em vez vêm atrás nas nossas costas e dizem, olha, continuem putos, façam alguma coisa para mudar, mas eles estão mesmo ali a fazer questão de manter o MPLA no poder. E eu diria então que uma das chaves, claro, que o regime usa a nível interno dentro do chamado conjunto de pilares para manter o regime é a imprensa, e o Sérgio Pissarra sintetiza muito bem o papel da imprensa em Angola, né? Em que os jornalistas não são propriamente vítimas do sistema, mas muitos deles são pessoas que, usando da sua liberdade, fizeram escolha. Ao contrário do que muita gente pensa, que os jornalistas são sempre vítimas. Não, há pessoas que fizeram escolhas e abraçaram, fazendo cálculos pessoais, porque entendem que aquela é a melhor opção para a sua vida, para a sua família. Muito obrigado pela atenção.
mesmo a tempo. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,